Aí, vamos começar a aula de hoje. É, hoje é a nossa última aula, né? A gente passou por comunicação eficaz e feedback, depois a gente passou por gestão de conflitos, motivação e engajamento, que foi a aula passada, e hoje a gente vai para tomadas de decisões, tá? Hoje é a nossa última aula de treinamento, depois disso vocês vão receber um certificado falando que vocês são aprovados como líderes, tá? Então vamos lá. Aula 3: tomada de decisões. A tomada de decisões é uma das principais responsabilidades de qualquer líder. Em situações desafiadoras, a capacidade de fazer escolhas assertivas e informadas pode determinar o sucesso da equipe e da empresa. Nessa aula, vamos discutir ferramentas e técnicas para garantir que as decisões sejam fundamentadas e estratégicas, considerando tanto o risco quanto os benefícios. A tomada de decisões é uma das tarefas mais difíceis e também uma das mais importantes quando a gente fala de liderança, tá? Porque vai impactar totalmente no dia a dia da empresa, no futuro da empresa, tá? Então, é uma das aulas mais importantes que a gente tem até aqui. Ferramentas para tomada de decisões. SWOT. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, e aí, quando eu fui estudar para o treinamento hoje, eu conheci, né? Quer dizer, força, fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa ferramenta permite que você analise o cenário completo antes de tomar uma decisão. Considere as forças e fraquezas internas, assim como as oportunidades e ameaças externas, para tomar decisões mais bem fundamentadas. E aí eu fiquei pensando, é, isso no dia a dia, né? É, eu vou usar um pouco o exemplo que é o que eu trabalho no dia, que acontece mais comigo, no RH. É, supomos que eu tenho quatro colaboradores, né? E eles têm pensando nas forças e fraquezas deles. Então, eu tenho um colaborador, por exemplo, que vou usar o exemplo de limpeza. Ele é muito bom em limpeza, mas ele não é muito bom em comunicação, né? Aí eu tenho um segundo colaborador que ele é muito bom em comunicação, mas não é muito bom em limpeza. Aí depois eu tenho um terceiro colaborador que ele é bom em limpeza e comunicação, mas ele tem problema com horário. Então ele tem dificuldade de chegar no horário para cumprir no dia a dia. E eu tenho um quarto colaborador que supomos, ele é bom de limpeza, ele é bom em comunicação. Não, minto. Ele não é bom, ele é bom em limpeza, ele é pontual, mas ele não é bom em comunicação. Certo? Eu tenho esses quatro colaboradores. E eu tenho um síndico, que é um síndico que, por exemplo, ele não se importa muito com limpeza, né? Entre aspas, é óbvio que a limpeza é uma coisa muito importante, mas para ele é muito mais importante a comunicação. Então, talvez ele não vai chegar no condomínio dele, ele não vai ser aquele síndico ou aquele contratante que vai chegar e vai passar a mão na bancada e vai ver se está sujo ou não. Mas é um síndico que para ele a comunicação é muito importante, né? Então ele precisa falar com o colaborador sempre, ele precisa que o colaborador entenda o que ele está querendo dizer, que ele não tenha realmente problemas com a comunicação. Aí tá, eu tenho esse síndico aqui e eu tenho essas quatro opções para escolher. Qual que é a opção que mais vai dar certo com esse síndico? É aquela pessoa que é boa em comunicação. Então, talvez, supomos que eu tenho quatro colaboradores e eu vejo essas qualidades, essas características, e eu preciso tomar uma decisão de quem eu vou escolher. Eu preciso analisar toda essa situação. Ao meu ver, quem é a pessoa mais qualificada para essa vaga? A pessoa que se melhor comunica, entendeu? Que tem, óbvio que limpeza é uma coisa muito importante, pontualidade também, mas se ela tiver todas essas coisas, mas a comunicação dela não for boa, ela não vai dar certo com esse síndico. Por isso, a tomada de decisão, quem eu vou escolher? Aquela pessoa ou aquela situação que mais se encaixa com o que o meu cliente precisa, tá? É, Matriz de decisões. Decisão. Utilize uma tabela para listar as opções disponíveis e atribuir notas para critérios importantes, como impacto financeiro, tempo de execução e risco. Isso ajuda a visualizar a melhor escolha de forma clara e objetiva. É, Como que a gente pode exemplificar isso? Uma coisa que eu aprendi com o Júnior também é anotando as coisas. Mas aqui, o que que a gente pode fazer? Eu tenho ali uma situação que eu preciso resolver, né?
E nessa situação, eu tenho tempo e, 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 e quanto vai ser gasto naquela situação. Então, às vezes, eu vou gastar mais nessa situação, para resolver esse problema, só que eu vou resolver ele em menos tempo. Ou às vezes eu vou resolver ele em mais tempo, só que eu vou economizar. E aí, mas eu tenho o colaborador disponível ali para resolver aquela situação naquele tempo maior. Se ele parar agora, por exemplo, ele vai ficar parado durante 2 dias. Então, vai economizar. Então, é colocando tudo no papel e às vezes você vai listando o que é mais importante, sabe? Não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, aqui você consegue mensurar o que você vai gastar de tempo, de dinheiro, de esforço, é, e principalmente a satisfação com o cliente, né? Então, essa é uma dica muito legal. Você colocar isso no papel, talvez você pontuar, por exemplo, essa situação, esse colaborador, ele anota 10 em comunicação, por exemplo, mas ele anota 5 em limpeza, ele anota 3 em tal coisa, mas ele anota 10 em outra coisa. E aí depois você pode talvez somar. A ideia aqui é que você coloque isso no papel para que fique mais claro, para que você consiga clarear o seu pensamento, tá? Depois Tiago, Oi, pode falar. eu queria só até acrescentar o do anterior para juntar com esse. É interessante assim, tem todas aquelas qualificações que o Tiago colocou. E além disso, nós temos que trabalhar também quando somos líderes, não é do amiguismo, mas do nosso conhecimento em relação ao nosso colaborador. Tá? Então, por isso é importante nós conhecermos o nosso colaborador. Tá lá o fulano de tal da limpeza, são dois, e entre os dois, cara, vou colocar dois nomes aqui, tá? O Gustavo e a Joana. Tá? O Gustavo até que sabe, né? Ele sabe, mas ele não tem essa outra qualificação. Mas a outra não sabe também, mas ela tem o dom de aprender. Ela tem aquela pessoa que ela é proativa. Se eu colocar ela, não vai me dar problema. Por quê? Porque ela não, ela vai para cima, ela vai realmente para aprender. E o outro, nossa, sempre tem aquela dificuldade. Eu não estou fazendo uma barreira, mas eu estou, ainda mais quando for em curto prazo, eu tenho que resolver isso quase que de instantaneamente. Então, eu tenho que observar também o meu conhecimento desse colaborador. Eu, como líder, por isso que é interessante, sempre que a gente fica falando de vocês, conhecerem os seus liderados. Então, tem coisas que você vai poder falar com o seu liderado e tem coisas que você não vai poder falar. Lembra a casquinha de ovo? Tem pessoas que são casquinha de ovo. E para que a gente continue tendo um bom relacionamento, é necessário que também a gente não provoque a quebra dessas cascas, entendeu? Então é bom olhar com esse olhar que o Tiago está dizendo, né, com todas essas qualificações, e além disso, levar em conta, muito em conta, o seu conhecimento. Aquilo que você conhece de cada colaborador. Cara, o cara é proativo, né? Então tá bom, ele não sabe fazer a limpeza, mas o cara é proativo. O que eu coloco para fazer, ele faz. Né? Entendeu? Mas nunca colocar o coleguismo, tá? Vamos sempre deixar assim, que a gente nunca vai fazer escolha por amizade. Ah, porque ele é bonita, né? Ele é bonito, ele é forte, ele sempre conversa comigo, já me pagou uma Coca-Cola, algo nesse sentido. Isso nunca, tá? Isso é abominável. Belezinha? Aí você vem trazendo, aí quando chega nesse ponto aqui, dessa matriz de decisão e porquês, o Thiago falou ali, e a gente até pode colocar assim, para ficar mais simples para a gente entender. É interessante que você jogue tudo para o papel e faça nisso um planejamento. Porque nisso você vai ter planejamento de tempo, de custo, de todas as coisas. Você vai saber se não deu certo, quanto tempo você tem para repor. O Thiago sabe de que ele tem passado bastante por isso. Né? Ele, como RH, tem situações que ele coloca um colaborador, não deu certo, ele já tem que substituir e colocar outro. Tá? E essas são decisões que tem que estar na ponta da língua. E ele, conhecendo o colaborador, como qualquer um de nós que somos líderes, conhecemos o colaborador, vai facilitar o nosso dia a dia. Beleza, Thiago? Pode continuar. E isso é muito interessante porque às vezes você precisa trabalhar com quem já tem ali, né? Uma equipe que você já tem ali dentro. Então, é, quando você está contratando, você ainda consegue pegar as características da pessoa antes de contratar, né? Agora, depois que a pessoa já faz parte dessa equipe, você precisa saber identificar quem é bom para cada função, né? Então, às vezes eu vou perder um pouquinho aqui, mas eu vou ganhar nisso daqui, e com o outro, talvez esse ganho não vai ser tão interessante. Então, é saber trabalhar com essas diferenças das pessoas para melhor atender e ter um resultado mais positivo no final das contas, sabe? Análise de risco e benefícios. Antes de tomar qualquer decisão, é essencial pesar os riscos contra os benefícios.
eu fiquei pensando bastante sobre isso na hora que estava preparando a aula, e é uma coisa interessante, porque na maioria das vezes as decisões elas precisam ser tomadas quando você está numa situação de risco, digamos assim, ou quando a empresa está passando por um risco, né? Geralmente as decisões, quando não são assim, você tem mais tempo para tomar e você consegue pensar e ponderar as coisas mais rápido, né? E não é sempre que a gente tem esse tempo, essa facilidade para resolver as coisas, né? Então, quando você tá aí aqui, identificação dos riscos, de riscos. Considere os piores cenários possíveis e como eles impactariam a sua equipe ou empresa. E é isso. Então, assim, na hora do que você precisa resolver aquilo rápido, você precisa principalmente, a gente precisa principalmente pensar em como aquilo pode impactar a empresa no momento ou futuramente, assim, né? Por isso que a tomada de decisões é uma coisa tão importante, você precisa pensar, principalmente calcular todas essas coisas que a gente já falou, né? Então, colocar no pensamento tudo isso que você precisa resolver, né? Se você conseguir pedir algum tempo para tomar essa decisão, ótimo, mas se não, você precisa ponderar todas essas coisas e ver que tipo de risco isso pode trazer para a empresa, né? Eu falei que geralmente as tomadas de decisões é no risco, mas desculpa, é quando a empresa é uma situação de crise, né? Então, eu tenho uma crise aqui que eu preciso resolver. E crise não é só coisas absurdas, mas assim, eu estou tendo um problema com o meu cliente está reclamando de tal coisa, então isso a gente vê como uma crise. Quando eu estou nesse momento de crise, as decisões precisam ser tomadas rápidas e de forma assertiva. Então, pensar, essa decisão que eu vou tomar, quais são os riscos que a empresa corre quando eu tomar essa decisão, né? Então, eu preciso tomar as decisões que a empresa corra a menor quantidade de risco possível, tá? Identificação de... Até colocando, né, aí, Thiago, até colocando, que risco poderia ser esse, né? Vamos pensar no risco. O risco pode ser um, uma ação trabalhista, o risco pode ser a perca de um contratante, o risco pode ser o não bem-estar do nosso colaborador. Então, a gente sempre vai ter que analisar, por isso que é importante, a gente sempre pensa assim, ó, nós que trabalhamos com liderança, nós temos sempre que procurar entender e olhar um pouquinho mais adiante daquilo que possa acontecer. Tá, não vou fazer isso aqui, depois eu me viro. Isso pode até dar certo, né? Mas é bem mais complicado, porque se você fala assim, ah, vou fazer isso, que é o mais fácil agora, e depois eu resolvo. Aí mais adiante você pode ter dificuldade para resolver esse mais fácil. Então é importante saber nesse momento dizer, nesse momento de risco, também saber dizer uma palavra com muita facilidade, assim, ó, não, agora não. Tá bom, Tiago? Pode continuar. Ótimo, isso é muito importante, o não. É uma coisa que eu estou aprendendo também. Identificação de benefícios. Analise os ganhos potenciais como aumento de produtividade, redução de custos ou melhoria na moral da equipe. Então, a gente vai ponderar os riscos e os benefícios daquela decisão, né? Se isso que eu estou fazendo, ou essa decisão que eu preciso tomar, vai beneficiar como a empresa, né? Plano de contingência. Sempre tem um plano alternativo caso algo não saia como esperado. Para a gente aqui, para a gente não, para a empresa no geral, uma coisa que eu vejo que é muito legal como plano de contingência é realmente um folguista, né? Que a gente, como prestador de serviço, então eu estou colocando um colaborador para fazer uma atividade específica, né? E eu preciso que esse colaborador tenha frequência e tudo mais. Quando eu não tenho um folguista, supomos que a Dani falta no serviço, né? E não tem ninguém para substituir, o que que eu faço? Eu não posso deixar o meu contratante sem aquilo que ele contratou, né? Com o folguista, a gente tem esse plano de contingência. Então, assim, eu consigo repor aquele. No contrato, a gente tem 3 horas para substituir esse colaborador que faltou por algum motivo, né? Estando folguista, a gente consegue resolver isso rápido, né? Mas imagine se eu não tivesse folguista e tivesse que, sei lá, procurar um freelance para me socorrer, provavelmente eu não ia conseguir resolver isso em 3 horas, né? Eu estou falando isso é, quando a gente pensa em pessoal, mas tem outras situações que a gente pode criar um plano de contingência. Isso é muito importante a gente pensar no nosso dia a dia, assim. É, no nosso dia a dia a gente consegue observar o que são situações que podem vir a ser problemas, né? Teve uma coisa que eu aprendi na Anchor que é bem interessante, que é
eles têm uma campanha de quase acidentes, né? Então, quando quase acontece um acidente, são relatados essas situações e eles criam, é, como que eu posso dizer? Eles criam estratégias ou planos, coisas para que aquilo não aconteça. Então, assim, nossa, isso aqui podia ter dado um problema gigantesco para a gente. X situação, isso aqui poderia ter dado esse problema. O que que eu posso fazer para que isso não aconteça, né? Então, é ter esse plano de contingência, esse plano B, digamos assim, para quando eu tiver o problema, né? Vamos para o próximo. Exemplos práticos. Decisões de contratação ou substituição de equipe. Utilizar ferramentas como SWOT para avaliar as competências dos colaboradores atuais versus a necessidade de trazer novos talentos. Lembrando SWOT, ai, eu não lembro a palavra certa. Deixa eu voltar aqui. Aqui. SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Então, assim, voltando lá para aquele slide. Então, eu vou fazer uma contratação, né? Eu estou melhorando. Eu tenho um problema aqui. Eu tenho um colaborador que está me dando problema, né? E, e talvez eu pense em substituir ele. Aí tá, eu vi qual que são as forças e a fraqueza e a força dele. Então, assim, eu tenho esse colaborador, ele está me dando problema com horário. Então, ele chega atrasado quase todos os dias. Beleza. O que que eu tenho de bom nesse colaborador? Então eu identifiquei que ele é um colaborador que ele tem um tempo de resposta rápido, que a resolução de problema dele é boa, ele é proativo. Beleza, então esse cara talvez seja fácil eu corrigir esse problema do horário, né? A gente tem várias maneiras de corrigir isso, com advertência, com feedback, é, diversas maneiras de resolver esse problema do horário, que vai valer a pena. Aí agora tá, eu tenho esse colaborador que ele chega atrasado, e aí eu vou para a parte das forças dele, do que ele tem de bom, e aí eu não consigo identificar nada que torne aquele colaborador que justifique ou que vale a pena, digamos, eu investir nele, eu usar táticas e pensar em coisas e fazer um esforço para que ele melhore aquilo. Então, você vai usar aquele exercício do SWOT. A força e a fraqueza. A ameaça e a... Qual que era a outra? Gente, eu esqueci. Quem convive comigo sabe que a minha memória está muito fraca. Oportunidades e Ameaça. ameaças. Então, assim, é, beleza, eu identifiquei a força e a fraqueza dele. A força é boa? Vale a pena? Ou numa outra situação, tipo, eu preciso resolver algum problema, né? A minha solução para aquilo, entendeu? E aí você vai ver as oportunidades que aquele colaborador, eu estou colocando o exemplo do colaborador, mas talvez sempre que tiver um problema e você precise tomar uma decisão, você usa esse SWOT. Depois eu vou mandar isso lá no grupo também, do SWOT. Então eu vi quais são os benefícios e as ameaças disso. Então eu ponderei. E aí você pode usar, por exemplo, aquele segundo exemplo que ele traz aqui, de colocar aquilo no papel, assim, sabe? Então, eu tenho muito mais coisas positivas do que negativas, ou eu tenho muito mais coisas negativas do que positivas. E aí você consegue tomar uma decisão em cima disso, né? É claro, óbvio que é muito importante que essas decisões, quando isso foge do seu controle, você procurar o seu superior direto e pedir a ajuda dele, por exemplo. Tem hora que eu não sei o que fazer. Tem situações que eu falo assim, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso daqui? Eu não sei. Aí eu peço ajuda para Dani, que tem mais experiência com RH do que eu tenho hoje, ou eu vou para o Júnior e peço para ele me ajudar com essa situação. Então, assim, cheguei nesse ponto aqui, não estou conseguindo resolver, ou não consegui é, é, chegar numa soma, digamos assim, ok, eu estou em dúvida, procura uma ajuda de uma outra pessoa que tem experiência, que pode te ajudar com aquele assunto e pede ajuda e a gente vai encontrar a melhor forma disso acontecer, tá? Tomada de decisões em situação de crise. Como a análise de risco pode ser usada para minimizar danos e acolher a solução mais adequada? Desculpa, como a análise de riscos pode ser usada para minimizar danos e escolher a situação mais adequada. E aí a gente volta lá para aquela parte de escrever, né, mesmo. Então eu coloquei lá no papel, que é isso que eu acabei de falar. Coloquei no papel, vi que a soma de coisas negativas é maior do que a soma das coisas positivas. Então o que que eu vou fazer com isso, né? Então colocar no papel ajuda muito, né? Que é essa
essa análise dos riscos. Desculpa, colocar no papel a análise dos riscos é você ver o que que isso pode me acarretar, né? Então, eu tomar essa decisão X vai fazer com que o risco de eu perder esse cliente seja grande ou que eu tome uma, um processo trabalhista também seja grande. Então, assim, quais são os riscos disso? Coloco no papel e faço o SWOT, que é ver os pontos positivos, negativos, as ameaças, tá? Essa aula foi bem rapidinha. Conclusão. Thiago, Oi, pode Thiago, falar. até antes eu gostaria de falar assim, ó. Então, nós como líderes, nós temos sempre estarmos observando os nossos liderados. Agora a gente vai falar uma parte que não é boa, uma parte ruim disso tudo. Porque quando nós fazemos tudo isso que o Thiago está fazendo, a gente já conhecemos o nosso colaborador. Está trabalhando conosco há alguns meses, a gente já conseguiu identificar as fraquezas, as qualidades, o que ele tem, etc. Mas chega num dado momento que às vezes a gente, talvez por falta, por ele, às vezes está negligente com a própria execução do serviço, a gente talvez pense em alguma atitude de imediato. Fala assim, gente, não dá não, vou mandar embora. Esse mandar embora não funciona, não é bem assim, né? Então entra todo aquele risco que o Thiago estava dizendo agora aqui. Não, então tem que mandar embora. Não posso mais com ele aqui dentro, acabou, tira daqui de dentro e acabou. Tira daqui do condomínio, não vai mais. A gente tem N situações. Nós temos a parte financeira, que ela pode causar o risco de uma perca financeira. Nós temos o risco de talvez perdermos o nosso contratante. Temos o risco de N situações. Então, você como líder, você sempre bater em cima da tecla sempre assim, ó, conheça o seu liderado. É interessante que você se dedique a bater, não ficar paquerando a pessoa, né? O homem, não estou dizendo homem e mulher, mas ficar batendo em seu olho de cima e embaixo e analisando a pessoa e julgando. Não estou dizendo isso. Estou fazendo de fazer uma análise desse colaborador. E você, como é líder, fazer uma análise e coloca isso no papel para você ver, porque aquilo que você olha e escreve grava mais na tua mente. Se você falar, mais ainda. Tá? Então, de repente, vou colocar como exemplo o Sidney, né? O Sidney tem 2 meninos lá na Anchor hoje que são sensacionais. Né? Então ele vai falar lá, eu já vi que o Jean é assim, 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 assado. O Jean, ele está escrevendo e isso vai memorizar, isso vai fazer com que o Sidney grave na cabeça dele, entendeu? Então, para conhecer o nosso colaborador. Vamos colocar como exemplo, tá, Thiago? Vamos colocar que a gente não conhece o colaborador e começa a tomar atitudes severas, né? Não, tem que mandar embora. A partir do momento que eu coloco na minha mente que eu preciso mandar essa pessoa embora, eu começo a colocar um negativismo em relação a essa pessoa. Ela pode começar a mudar, ela pode começar a fazer coisas boas, mas eu não consigo mais enxergar isso. Porque eu mentalizei que ele não serve para mim, ele tem que ser mandado embora. Entendeu? Uhum. Então, não é chance de dar oportunidade, mas saber sempre assim, ó, o que nós temos que fazer, quando eu vou falar isso, é muito interessante que eu estou falando um pouco daquilo que nós falamos que grava na nossa cabeça. Então, nós temos sempre ser positivistas, né? E tentarmos em cima desse colaborador, como tudo isso que a gente estudou aqui, ó, até simplificando, né, Thiago, nas Uhum. palavras, nós temos que apertar esse colaborador e ver o que ele tem de bom e Uhum. tentar usar o que ele tem de bom, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa empresa, o Grupo Porte Limp, quando nós criamos a nossa empresa, fundamos, foi tudo na direção de Deus. Eu tenho até uma história para contar para vocês. Um dia eu conto sobre até como Deus nos deu o nome Grupo Porte Limp. E essa empresa é consagrada a Deus. Então nós sempre falamos assim de trabalhar o lado humano dos nossos colaboradores. É assim, gente. Se vocês soubessem o quanto nós passamos de dificuldade com pessoas que ainda estão conosco, tá? E nós insistimos e as pessoas hoje elas foram se transformando. Nós tivemos há tempos atrás uma que nós iríamos abrir mão dela. E hoje a gente está vendo que ela é uma colaboradora fantástica, fantástica, entendeu? Isso tudo por quê? Porque talvez nós colocamos na cabeça, para mim não dá desse jeito. No momento você, líder, eu, líder, no momento que talvez nós estávamos cansados, nós estávamos desgastados, nós estávamos com um problema talvez na nossa casa e nós não tivemos essa percepção de olhar, porque veja bem assim, ó, o que nós temos que entender é que todas as pessoas têm o seu dia bom e o seu dia mau. E nós, como líderes, nós temos que procurar avaliar isso. Exemplo, vou colocar lá no condomínio Lalique.
né? Tá lá o Marcelo, e o Marcelo sempre vê que o Thales, eu já falei isso esses dias, o Thales é um cara, meu, que atende a portaria, o cara é fantástico, tem elogios, né? Beleza, beleza. Aí teve um dia que o Marcelo foi falar com ele e o Thales falou assim: Ah, Marcelo, não quer falar disso agora, não. O Marcelo falou: Oxi, tá acontecendo? Aí o Marcelo fala assim: que foi, cara? Eu que mando aqui nesse aqui. Tô brincando, tá, Marcelo? É o que manda aqui, cara. Não, acabou. Não, ele tem que parar. Pera, eu vou para o Thales, eu tenho que observar, eu tenho que conhecer esse meu colaborador. O Thales está com algum problema. Olha que legal, cara. Então, eu passo a trabalhar de que forma? Eu passo a trabalhar dessa forma se tiver uma crise, um de relacionamento, seja o que for, eu consigo começar a administrar, porque eu estou conhecendo o meu colaborador. Mas, ô Júnior, peraí só um pouquinho. E quando a gente tiver 100, porque no final do ano nós vamos ter 100 colaboradores, cara, à medida que nós vamos crescendo, também vai crescendo a nossa liderança, né? Nós não podemos chegar no final do ano e estarmos com 100 colaboradores, 106 colaboradores e estarmos com a mesma equipe, de forma nenhuma. Por isso, você está fazendo esse treinamento, entendeu? Porque quando nós precisarmos de alguém que venha ser líder das nossas equipes, porque nós crescemos, né? Você, com certeza, vai estar junto conosco, tá bom? Talvez seja até uma palavra de motivação isso para você, você não está fazendo esse curso por fazer, tá? Não é para você aprender para sair em outra empresa. Nós queremos que você continue conosco e a primeira oportunidade que tiver, você com certeza será solicitado se você quer ou não essa oportunidade, tá bom? Então eu precisava dizer isso. Procure conhecer nesse momento o seu colaborador. Ainda estamos no número de 50 e pouco, né? Então a gente consegue ainda administrar tudo isso e conhecer a fundo a cada colaborador. Ô, Júnior, mas aqui não são todos ainda que estão liderando, né? Não, mas comece a colocar isso no seu colega de trabalho, não é para você julgar ele, né? Porque você também não tem esse direito, né? Como ele também ninguém tem direito de julgar ninguém, né? Mas é fazer observações, porque amanhã ou depois você estará como supervisor e talvez você esteja cuidando dessas equipes, tá bom? Beleza? Isso aí. É, Conclusão. Ao fim dessa aula, o objetivo é que todos estejam mais preparados para tomar decisões assertivas e estratégicas, garantindo não apenas a eficiência da operação, mas também o crescimento contínuo da equipe e da empresa. Eu queria relembrar, né, os pontos, o SWOT, que basicamente é você conhecer, como o Júnior falou, as fraquezas e as forças da equipe, né, de cada pessoa, na verdade, para que você pondere quando você precisar tomar as decisões. E não é só decisões, por exemplo, de mandar embora ou contratar, mas também como talvez trocar a pessoa de lugar, é, quando você tiver uma solicitação do cliente para fazer tal coisa, você saber quem mandar para fazer quem encaminhar para fazer cada tipo de serviço, entendeu? Então, isso esse SWOT é uma tática muito, muito boa e que funciona muito bem, né? Colocar no papel as coisas e identificar os riscos e os benefícios, né? Então, o que isso aqui pode trazer de bom ou de ruim? Quais são os riscos que essa minha decisão pode acarretar, né? É, Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, né? A nossa última aula de treinamento. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tá. Ô Dani, você podia fazer um story, né, pra gente postar, porque meu celular tá carregando. Você podia fazer pra gente, né? Eu queria agradecer, então, todo mundo pela participação. É, eu acredito que esse treinamento são poucas pessoas, mas daqui a um ano talvez seja o triplo, entendeu? Eu acho que a gente está caminhando para uma empresa sadia, uma empresa que está crescendo, que está se mostrando, digamos assim, para o mundo, né? Que tem tudo para crescer. E esse movimento que a gente faz de treinamento de liderança, de se comprometer, isso só agrega valor tanto para a empresa quanto para cada indivíduo mesmo, como pessoa, né? Isso só faz a gente crescer, tá? Então eu queria agradecer mesmo e é isso. Obrigado, gente. Obrigado a você, Thiago. Até.